E aí, galera? No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa explanação sobre a história antiga. Afinal de contas, a gente falou no vídeo passado sobre dois conceitos importantes para entender a história antiga. O primeiro deles foi memória e o segundo, identidade. Afinal, a gente fala de história antiga e a gente percebe que é uma história antiga. Mas o que pensar sobre essa história antiga? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque a história antiga, ela não é algo universal. Não é só simplesmente você olhar para o passado e pensar, nossa, é a origem da nossa humanidade. Porque afinal de contas, quando a gente vai olhar num livro didático, por exemplo, a gente vê que a história antiga ela parte de um ponto, de um local específico. E isso foi mudando através do tempo. Porque olha só, parem para pensar. Todo livro didático ele é produzido por um historiador. E os historiadores têm a sua própria formação. E se a gente for observar os livros didáticos que foram produzidos no século XX, em comparação com os livros didáticos que são produzidos hoje, a gente percebe uma diferença de ideia, uma diferença de origem. Porque olha só, o que a gente pensa na realidade é que a origem da humanidade é uma só. Todos os seres humanos que conhecemos hoje em dia se originaram de um único ponto. E aí, ao falar de história antiga, a gente pensa, nossa, Grécia e Roma. Mas não especificamente a gente vai falar sobre isso. Não é dizendo que a Grécia e a Roma não têm o seu grau de transformação e de contribuição para a nossa história. Não é isso. Mas é olhar para uma história que não parte apenas de um mundo europeizado. E aqui a gente pode partir de dois conceitos. O conceito de que a história, ela não é apenas a história da Europa. E aqui a gente também já vai para o conceito da decolonialidade, que é um conceito bem recente, tá? A galera do século XX que começou a desenvolver, mas que a gente está começando a ver hoje em dia esses conceitos, né? Que é o conceito da decolonialidade. O que é esse conceito? É basicamente o conceito de parar para pensar que, enquanto a história da Europa estava acontecendo, a história dos continentes ao redor da Europa também se desenvolvia. Ou seja, se a gente parte de um conceito, de um contexto onde a história antiga ela começou com os gregos e os romanos, a gente também pode partir de um conceito que, no mundo americano, também estava acontecendo coisas, também estava acontecendo uma história. Por exemplo, a história dos maias, a história dos astecas, a história dos incas, ou mesmo a história dos indígenas tupi-guarani, ou a história dos indígenas de várias outras nacionalidades. Enfim, a gente pode também partir do ponto que aconteciam muitas coisas no continente asiático, no continente da Oceania. Enfim, cara, o que eu quero que vocês entendam é que a história antiga, ela não pode partir de um único ponto e dizer que esse ponto é o começo do mundo, ou seja, a história universal. Então, aqui a gente percebe duas grandiosas coisas. O primeiro deles é que existe não uma história antiga, mas múltiplas histórias antigas. Ou seja, a gente precisa escolher uma história antiga para partir dessa história e contar a história do mundo que a gente vive. E agora a gente percebe também que o mundo ele é dividido em duas partes. Pelo menos no que concerne a historicidade e a historiografia que eu conheço, o historiador que vos fala. É a história do mundo ocidental e a história do mundo oriental. A história do mundo oriental ela não é muito conhecida pelos ocidentais. Claro, isso tirando pela história que eu estudei e que eu conheço. As histórias orientais que eu conheço são a de algumas do mundo do Oriente Médio, ou mesmo a dos japoneses, algumas asiáticas também, da Ásia, e para por aí. Mas a história do mundo ocidental que eu conheço é a que a maioria do povo conhece, né? Que no caso é a história da Grécia Antiga, a história da Roma Antiga, dos Mediterrâneos, a própria história da Bíblia, que se insere no mundo oriental, né? E, principalmente, a história dos africanos e dos americanos.
mas a gente parte especificamente, falando da história ocidental, de um mundo específico que no caso é o mundo mediterrâneo, ou seja, o mundo que roda e ronda o mar Mediterrâneo, que fica dividindo o continente europeu e o continente africano. O recorte no Mediterrâneo traz perdas. Os historiadores ainda não conseguiram integrar de modo satisfatório as antigas histórias da Mesopotâmia e do Egito Antigo na história do mundo mediterrâneo. É um foco mais restrito que substitui apenas as antigas histórias da Grécia, de Roma e do Império Romano e de suas sucessões no tempo. Essa restrição, no entanto, traz também vantagens. Corresponde melhor às divisões reais entre os especialistas dentro da disciplina. Possibilita também, além disso, colocar questões mais específicas a uma dada região do planeta por meio de algumas perguntas que nos interessam hoje em dia. De que modo se deram os processos de integração humana na bacia do Mediterrâneo? Como pensar a integração humana na longa duração? Quais suas causas, seus ritmos, os problemas que criou ou resolveu? Essas questões começaram a agitar a historiografia ao longo do século XXI. Muito bem, gente. Agora que vocês já chegaram até aqui e entenderam tudo que eu falei anteriormente, é bom a gente ter uma noção do que é o próprio mar Mediterrâneo. Afinal de contas, do que se trata a nossa historiografia se a gente não pautar quem é o nosso personagem principal, não é mesmo? Então vamos lá, ó. O Mediterrâneo, ele já foi descrito algumas vezes por alguns historiadores muito famosos. Um dos principais que eu vou citar aqui é o Fernando Braudel, que ele é um historiador muito conhecido de todos os historiadores, ou todos aqueles que são aspirantes a historiadores, que para ele, o mar Mediterrâneo, ele é um lugar onde aconteceu muitas coisas. Inclusive é uma obra que ele tem que se chama da seguinte forma: O Mediterrâneo e o Mar Mediterrâneo, a época de Filipe II, que foi lançada em 1949. Essa obra, precisamente, ela não fala de Filipe II, ela fala do próprio Mediterrâneo. E foi nela que o próprio Braudel lançou as margens e as próprias noções de um tempo histórico de uma longa duração. Que no caso é a questão de perceber que a história ela não vive sendo pautada apenas por um único personagem e pela história do próprio personagem, mas sim ao redor do personagem. Ou seja, o personagem tem seu espaço, tem sua vida, tem suas conexões, tem suas relações, e a história que ele vive não é uma história por si só. Ela é uma história que tem as suas estruturas, conjunturas e, claro, tem também os seus eventos. Então, tudo parte dessas três noções. Que aí a gente também parte para uma outra noção, que é a noção do próprio Braudel ter caracterizado o mar como o seu objeto de pesquisa. Sabe, a gente tem no título do livro o Filipe II, que na época poderia ser sim um personagem, mas ele não é o personagem principal. Ele é um pressuposto, um contexto. Na época tinha esse tal de Filipe II, mas o autor principal da obra é o próprio mar Mediterrâneo. Ele descreve o mar Mediterrâneo de diversas formas. E aí eu vou trazer aqui uma citação para vocês perceberem o quão interessante é o mar Mediterrâneo para esse autor, certo? Olha só. Esse mar é um imenso lago separado do Atlântico pelo Estreito de Gibraltar e do Mar Negro pelo Estreito do Bósforo. Suas águas são salinas, o que restringe a produção de peixes. É um mar quase sem marés, no qual a navegação é denominada pelas correntes e pelos ventos. São estas que determinam a facilidade e dificuldade de se cruzar suas águas. Em geral, antes da navegação a vapor, era mais fácil seguir as correntes que giravam em sentido anti-horário. Entre o final do outono e o início da primavera, a navegação era muito arriscada. No entanto, no restante do ano, era pelo contrário muito fácil e previsível. Trata-se de um mar amigável e que acelera as comunicações. Esse é um dos pontos essenciais para entender o que foi e o que é o mar Mediterrâneo. Claro, quando a gente fala da antiguidade, a gente está falando do mar Mediterrâneo para os antigos. O mar Mediterrâneo hoje em dia é outra história. Até porque a gente tem que entender as percepções
das mudanças climáticas através das eras. E na antiguidade era uma coisa, hoje em dia é outra completamente diferente. Então é mais ou menos isso. Aí, continuando. 3 grandes penínsulas, né, avançam sobre o mar Mediterrâneo. A longa península da Itália, a Península Balsânica ou Balcânica e a Anatólia, que hoje em dia é a atual Turquia. Pode-se dividir o Mediterrâneo em 2 partes fundamentais, a oriental e a ocidental, certo? A oriental é marcada por uma sucessão de ilhas próximas, umas às outras. Algumas bem grandes, como Creta, Chipre e Rhodes, outras pequenas, como as Cíclades e as Esporades. O Mediterrâneo ocidental tem menos portos e ilhas. Tem a Sicília, a Sardenha e a Córcega, que formam uma espécie de corredor norte-sul entre o norte da África e o sul da França. Por fim, a margem norte do mar é mais povoada e navegável que a do sul, cuja costa tem poucos portos e fica próximo ao deserto do Saara. Ok. Após essa pequeníssima descrição, a gente percebe que o mar Mediterrâneo ele é um lugar que tem encontros e desencontros. E o que a gente tem que entender, primeiramente, é que o nosso teor histórico não está no mar, mas sim nas terras que são rodeadas por esse mar. O mar é apenas um conector, ou seja, é aquele que conecta as várias nações que viviam ao redor do mar Mediterrâneo. E são essas várias nações que a gente vai estudar e que a gente vai compreender que vão formar, de certa forma, e entre aspas, claro, os berços das civilizações que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país colonizado por Portugal, que há muito tempo atrás foi uma potência, ou melhor, uma superpotência, que colonizou muitas outras áreas também, mas uma das principais foi o Brasil. E aí, a partir disso, a gente percebe também que Portugal é um dos povos que vive, né, nos seus descendentes ao redor do mar Mediterrâneo. Então, para a gente entender o povo brasileiro, a gente também precisa entender o povo de Portugal e entender esses povos que rodearam o mar Mediterrâneo, que, como já foi descrito agora há pouco, é parte do Ocidente e parte do Oriente. O mar Mediterrâneo, de certa forma, e aqui eu posso estar dizendo pela minha própria expressão, é um lugar de encontros entre o mundo oriental e o mundo ocidental, tá? Então a gente vai partir desse ponto para entender como que funcionava os povos antigos e as suas principais características. Pô, cara, se tu assistiu até aqui e chegou nesse momento, por favor, deixa teu like, deixa teu comentário aí embaixo, fala o que tu achou. Pode esperar que nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a esse assunto, valeu? Tamo junto e é nóis!